Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então aqui professor Gleiner, trazendo mais uma aula para o nosso canal, GR Recursos, tá bom? Então nossa aulinha hoje vamos falar sobre bullying, Lei 13.185 de 2015. Uma lei não tão antiga, né? Já uma lei recente, onde ela instituiu, né? Definiu o que é o bullying, definiu os tipos de bullying, as classificações, os objetivos da lei, tá bom? E algumas observações. É uma lei curta, uma lei tranquila, mas que está sendo cobrada principalmente na prova de professor. Um professor infantil está sendo cobrado bastante nos editais, tá certo? Então, para você não perder uma questãozinha por conta deste tópico, tá bom? Então, vamos colocar aqui no nosso canal mais uma aulinha para você gabaritar todas as suas provas de conhecimentos pedagógicos. Uma coisa que todos pedem a vocês, tá certo? Então, por favor, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com suas redes, tá legal? Aqui em cima ó, você tem o número do meu WhatsApp e aqui tem o número do meu Instagram, o meu contato do Instagram, tá? Então, por favor, me siga lá nas redes sociais também. Gente, seguinte, então bullying é uma prática, né? Que hoje em dia ela está regulamentada, caracterizada o que é, quais são as formas, quais são as classificações, tá bom? Nós temos essa lei que veio instituir e definir legalmente o que é o bullying, quais são os objetivos que o poder público tem que executar, tá certo? Os objetivos que as escolas, as entidades, quem são as instituições, as entidades que devem combater, né? O bullying, lógico. O bullying deve ser combatido por todas as pessoas, todos os cidadãos. Mas existem aquelas instituições que elas têm como objetivo de coibir e prevenir para que não aconteça a prática do bullying, tá bom? Então é o seguinte, definições muito tranquila, tá bom? Só tem que ter atenção exatamente na definição do bullying. Por quê? É o tema mais cobrado em prova. É aquele primeiro artigo primeiro que define o que é bullying. Então, lembrando, quando fala em bullying, não é toda a prática de apelido, não é toda a prática de brincadeiras, não é qualquer prática, não é qualquer prática que pode ser enquadrado como bullying, tá? Primeiro, bullying tem que ser uma ação sistematizada, tem que ser uma ação que ocorre constantemente. Primeiro detalhe. Segundo, pode ser executado por um ou por outras ou por um grupo de pessoas, contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. E existe uma relação de desigualdade. Existe o agressor, tá? E existe o agredido, tá certo? Tem uma relação de desigualdade. Beleza? Muita atenção em relação a isso. Você consegue entender isso? O que é o bullying? Bullying, então, é uma ação sistematizada de apelido, de chacota, de brincadeiras, de agressões, tá certo? Pode ser psicológica, física, tá certo? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Dentre os tipos dele, existe também o isolamento. E não é qualquer isolamento que pode ser caracterizado como bullying, tá? Tem um tipo de isolamento, é aquele isolamento, o premeditado, é aquele sistematizado, aquele combinado, né? E fazer os grupinhos e isolar propositalmente alguém ou um grupo daquela comunidade, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu passar aqui para vocês. Vamos iniciar aqui nossa telinha. Olha só. Tem aqui então bullying. Importante saber o número de lei? Sempre é importante saber o número de lei. Tá? É importante você falar, Gleiner, mas poxa, não é possível que vai ser cobrado. Assim, é complicado a banca cobrar o número da lei, mas não está lá que você tem que saber a lei? Então, sim, possa ser que cobre sim, tá bom? Então aqui, ó, a lei 13.185 não é um número tão difícil assim de decorar, de 2015, tá bom? Então é novo, ó, de 2015, tá? A lei que instituiu e caracterizou o bullying, ok? Então, definição, o que é o bullying? Que eu falei com vocês, aqui tá a definição da lei, tá bom? É o ato ou violência física ou psicológica. Olha o detalhe, a palavrinha-chave aqui, ó. Intencional, tem que ser uma ação intencional ou repetitiva que ocorre sem motivação evidente. Então, não tem motivação evidente. Praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais de uma pessoa. Então, o que a gente tem em relação a isso daqui? Ó? Pegadinhas de prova que caem constantemente, tá bom? Primeiro, fala que ocorre
com motivação. O bullying vai ser uma violência somente física? Não. Vai poder ser física ou psicológica. Vai ser intencional ou repetitiva. Vai ocorrer sem motivação. Não tem motivação prévia. Simplesmente um grupo, tá bom? Porque pode ser praticado por um indivíduo sozinho ou por um grupo. Um indivíduo sozinho ou um grupo de indivíduos, né, sem justificativa nenhuma, resolvem praticar essa violência, tá bom? Porque lembrando, o bullying é sim olha aqui a palavrinha, uma violência. Tá legal? Então, violência física ou psicológica, intencional ou repetitiva, sem motivação. Cuidado, sem motivação, evidente, tá? Não tem nada evidente. Praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas. Beleza? Tranquilo demais, né, gente? Muito fácil. E aí, vamos lá. Uma observação que eu quero trazer para vocês é em relação quando acontece essa discriminação nas redes. Quando esta mesma a violência, essa mesma agressão, né, ela é praticada de forma virtual, utilizando a rede mundial de computadores, utilizando a internet, muda-se um pouquinho o nome. Ao invés de ser bullying, vai ser cyberbullying. Então, o cyberbullying é sim uma violência física ou psicológica, na mesma definição de cima, que nós vimos ali em cima, só que praticado nas redes, né? Tem algumas questões que falam que o cyberbullying, né? Algumas bancas que dizem que o cyberbullying é diferente do bullying, tá bom? A atenção principal é esse aqui, Você vai marcar um coraçãozinho, como eu sempre faço, né? Marca um coraçãozinho nesse primeiro tópico aqui, porque é um dos mais cobrados em prova. Esse aqui despenca, tá certo? Outra coisa cobrada é a diferença de cyberbullying para bullying. A única diferença é que o cyberbullying é um bullying que ocorre utilizando a rede mundial de computadores. Fechado? Tranquilo? Muito bem. Próximo tópico, os tipos de bullying. Quais são os tipos? Tá bom? A lei é muito fácil, gente. Eu vou até passar aqui para você. Muito fácil não, muito simples, tá? Olha só, deixa eu só passar para você. Toda vez que você for estudar alguma lei, você tenta mapeá-la. Sempre quando cai lei, você precisa saber definições, tá certo? Você precisa saber objetivos e finalidades. Isso daí é crucial para você. Então, o que dá para você fazer? Essa lei você pode dividir ela em blocos. O que nós vimos? As definições. A primeira definição do que é bullying e os tipos até agora, né? Temos o bullying e o cyberbullying. Agora nós vamos ver os tipos de bullying. Depois nós vamos ver as classificações do bullying. Depois os objetivos e duas observaçõezinhas. Tá bom? Então, pronto. Lei é vista no detalhe, de uma forma simples, de uma forma leve de se aprender. Beleza? Então, vamos lá, voltando à nossa tela. Quais são os tipos de bullying que nós temos? Olha só. Quando eu falo em tipos de bullying, ele pode acontecer. Pode ser um ataque físico. O pessoal só pensa normalmente em bullying como um ataque físico, né? Normalmente. A bullying é quando bate nas crianças, quando junta um monte de aluno para poder bater em crianças, né? Não, pode ser ataque físico, pode ser insulto pessoal com relação à forma física, tá bom? Normalmente também acontece, né? Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Atenção para a palavrinha aqui, comentário sistemático, tá? Só fazer um comentário não vai ser caracterizado como bullying, tá certo? Fulano tá gordinha, pronto, passou. Agora se fica, ela é gorda, ela é gorda, ela é gorda, ou ele é gordo, ele é gordo, ele é gordo, aí já muda, porque já são comentários sistemáticos, tá bom? E apelidos pejorativos, apelidos denegrindo a imagem da pessoa, tá certo? São ameaças, pode ser também os grafites, né? Pode ser expressões preconceituosas, o isolamento social e a atenção para o isolamento social. Não é todo tipo de isolamento social que é caracterizado como bullying. Para ser caracterizado como bullying, tem que ser o isolamento social consciente e premeditado. Por exemplo, quando João chegar aqui, quando ele sentar na mesa, todo mundo sai. Pum! Aí o João chega na mesa, todo mundo sai. Aí daqui a pouco o João vai ficar meio chateado. Daqui a pouco sempre isso vai acontecendo, tá? É aquele sistematizado, tá certo? Aí sim vai ser caracterizado como bullying, beleza? Próximo, as pilhérias, né? E o nome correto é esse aqui, tá? Pilhérias, não é pilera, como muita gente fala, né? As pilhérias é aquelas palavrinhas que você fica soltando, aquelas brincadeirinhas chatas constantes. Lembrando que tem que ser constante, tá bom?
Então, os tipos de bullying podem ser estes aqui. Muita atenção para o isolamento social, tá bom? Porque não é qualquer isolamento, tem que ser consciente, tem que ser premeditado. E os comentários também, não é todo tipo de comentário, tem que ser um comentário sistematizado. Fechou? Beleza? Próximo tópico. Vamos trabalhar agora as classificações, tá certo? O bullying, então, ele pode ter são 8 classificações, tá? Pode ser o bullying verbal, pode ser moral, pode ser o sexual, pode ser o social, pode ser o psicológico, o físico, o material e o virtual. E o virtual nós vimos que é o chamado cyberbullying, tá certo? Então a classificação do bullying vai ser relacionado aqui, tá certo? De forma verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, material e virtual. Glenn, eu preciso decorar tudo isso? Não, você não precisa decorar tudo isso. Porque quando você passar pela aula aqui, você vê que é bem tranquilo, a gente já está quase que na metade. Depois a gente vai fazer algumas questões para vocês observarem como que é cobrado em provas, tá certo? Então você precisa entender o que é. Não é toda ação, tem que ser uma ação sistematizada, tá certo? Tem que saber o número da lei, tem que saber a diferença de bullying e cyberbullying, e esses são os aspectos desta lei bem pequenininha, bem curtinha, bem tranquilo, tá bom? Próximo aqui então, são os objetivos. E lembra que eu falei com você que sempre quando cair, tiver lá na lei objetivo e finalidade, é questão de prova, tá certo? As bancas, elas adoram cobrar objetivos, finalidades, certo? O que eu quero falar com vocês de objetivos? Não só para essa lei, mas normalmente em todas as leis, quando se fala em objetivo, o objetivo a ser alcançado, ele quase sempre inicia por um verbo, e esse verbo, ele quase sempre está na forma, Eita, deixa eu apagar ali, ficou meio feioso. Normalmente o verbo, ele se encontra na sua forma do infinitivo, tá bom? Quando falar em objetivos, vão ser verbos, vão ser verbos no infinitivo. Infinitivo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos analisar. Olha aqui, então. Qual é o objetivo, tá? Em relação ao bullying? Primeira coisa, o objetivo vai ser prevenir e combater o bullying em todas as esferas, tá? Vai ser capacitar os docentes e as equipes pedagógicas na prevenção dessa prática. Vai ser implementar e disseminar as campanhas de educação contra o bullying. Outro objetivo vai ser instituir prática de orientação aos pais, familiares e responsáveis em relação ao bullying, né? Tem que ter essa integração de todos com relação a este assunto. Vai ser dar assistência psicológica ao indivíduo que pratica o bullying, o que sofre o bullying e aos familiares também, certo? Vai ter como objetivo integrar todos os meios de comunicação para disseminar, para ajudar nos outros objetivos, tá? Promover a cidadania, capacidade empática, lembrando que empatia é o poder de se colocar no lugar dos outros, tá bom? E o respeito aos terceiros. Evitar, tanto quanto possível, atenção para essa palavrinha aqui, ó, para essa frasezinha, tá? Que quando cai lá na prova, o pessoal acaba errando, né? Porque quando fala esse tanto quanto possível, fica meio assim, será que é isso mesmo? Está certo? Então, ó, evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos de forma alternativa que promovam a efetiva responsabilização e a mudança do comportamento hostil. Então, o objetivo aqui é o seguinte: muitos pais, né, eles pensam que o bullying tem que ser tratado. Não, vou tratar o agressor da mesma forma como ele tratou o agredido. E às vezes não, tá certo? Lembra que ali tem dizendo tanto quanto possível, tá certo? Então, vai evitar tanto quanto possível a punição, dependendo do tipo de agressão, dependendo do tipo de bullying praticado, né? Às vezes com uma conversa, uma roda de debate, tá bom? Trazendo o assunto à tona, juntando a comunidade, chamando os pais, consiga trabalhar essa parte, né? Normalmente praticado por adolescentes, também isso é praticado por adultos, tá? Em universidades,
em locais onde tem um grupo de pessoas, tá bom? Então, às vezes você, trazendo para uma roda de conversa, para um diálogo, consegue. A lei diz isso, tá bom? O objetivo da tua prova é tu marcar o que está certo perante a lei. Se você concorda ou não com isso, a banca não vai querer saber, tá certo? Então, a banca vai querer te cobrar o que está na lei. A lei diz que é para evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores. Fazendo o quê? Mas é deixar eles livres? Não. Utilizar mecanismos e formas alternadas para conscientizar. Porque não adianta nada. Imagina, um aluno ali comete um bullying, então um adolescente, ele é aquele o agressor, o que pratica o que faz essa prática de bullying, né? E ao invés de você tentar conscientizar ele, você vai se preocupar somente em devolver na mesma moeda que ele fez. O que acontece? A bola de neve vai aumentando, né? O problema vai aumentando. Você não vai resolver o problema. Pelo contrário, você vai, às vezes, aumentar esse problema. Tá certo? Então, aqui, continuando. Este oitavo aqui, você vai marcar um asterisco nele. Tá bom? Porque quando ele cai em prova, o pessoal fica doido com esse daqui. Normalmente eu marco que está errado. Tá certo? E aí, vamos lá. O último objetivo vai ser promover medidas de conscientização. Aquela roda de palestra, né? São propagandas, são cartazes, né? Promovendo essas medidas de conscientização contra o bullying. Observação. Na realidade, são observações. Eu vou trazer duas observações para vocês, tá bom? A primeira é o seguinte. Cada estabelecimento de ensino, eu vou trazer logo aqui o que está escrito e depois eu comento. Olha só. É dever do estabelecimento de ensino, clubes e agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e diagnose e combate ao bullying. Tá bom? Então presta atenção nesses estabelecimentos, ó. Estabelecimento de ensino, clubes e agremiações recreativas. Por que eu estou falando para você prestar atenção? Porque as bancas vão colocar outros tipos de estabelecimentos, tá certo? Dizendo que é obrigatória essa conscientização. A banca vai pegar e só vai incluir alguns ou tirar um desses, tá certo? Então, atenção, viu? Atenção nessa parte aqui, ó. Bota o asterisco também. Assim como a definição de bullying, a característica, né? A explicação e definição propriamente dita do que é bullying. Este daqui, essa observação é uma das mais cobradas depois da definição de bullying, tá? Próximo tópico traz aqui sobre os relatórios de ocorrência de bullying. Então, o poder público ele tem que enviar relatórios, tá bom? De ocorrências de bullying, tá? Essas instituições aqui, ó. E quando que vão ser elaborados? Quando que vai ser preenchido, tá? Olha aqui o prazo, ó. Bimestralmente. O que a banca vai colocar na tua prova? Semestralmente, anualmente, quinzenalmente. E aí você sabe que os relatórios de ocorrência de bullying nos estabelecimentos de ensino, nos clubes e nas agremiações deverão ser feitos de forma bimestral. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, o que a gente viu até agora? Nós vimos, então, a definição do bullying, os tipos, a classificação, os objetivos e essas duas observaçõezinhas. Isso daqui resume praticamente toda a Lei 13.185. Outro detalhe, a data da lei, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Consigo. Então, a lei é a 13.185 de 2015, tá bom? Ela foi promulgada no dia 6 de novembro, lógico, de 2015, tá bom? Salva aí data, o número da lei e a data dela. Fechado? O que a gente vai fazer agora? Nós iremos fazer umas questõezinhas. E aí eu já vou te pedir uma coisa. Você que já assistiu o vídeo até aqui, não esquece de dar o like, de dar o joinha e compartilhar esse vídeo aí. Tá legal? Então agora a gente vai fazer algumas questões, certinho? Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Deu certinho. Tá? Vamos lá. Hora do treino, né? Vamos treinar. Olha só. Primeira questão. A intimidação sistemática, bullying, lembrando, não é todo tipo de intimidação, ó. Tem que ter a palavrinha-chave, sistemática, tá?
se caracteriza quando há violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, incluindo ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado ou pilhérias, tudo com o objetivo de intimidação ou agressão, causando dor e angústia a quem? A vítima. Para a efetiva configuração do bullying, esses atos devem ser praticados necessariamente por grupo de pessoas em relação a uma pessoa específica, independente da existência de uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. E aí, o que você acha dessa questão? O que você vai fazer? Você vai dar pause nesse vídeo aí, tá bom? E vai responder essa questão, certinho? Você que não vai dar o pause, que vai seguir aqui, eu vou contar 15 segundinhos para você responder essa questão, tá? Muito bem, 15 segundos passados, vamos responder agora. Então, essa questão aqui, ela está, se você marcou certa, você errou, tá bom? Porque essa questão aqui, ela está errada. Ela está muito bonita, né? Está muito bonita. Quando você lê, ela te induz ao erro. E qual é o detalhe dessa questão aí? Essa questão é o seguinte, tá falando aqui, ó, uma parte principal aqui que ele falando tudo bonitinho. Só teve uma palavra que deixou essa questão errada, que foi aqui, ó. Cadê? Quando ele falou de uma pessoa apenas. Tudo com objetivo de intimidação. Para efetiva configuração do bullying, esses atos devem ser praticados necessariamente por um grupo de pessoas em relação a uma pessoa específica. E não, lá na definição que nós vimos, que vai ser caracterizado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, e não a uma pessoa específica. Pode ser a uma pessoa ou pode ser a um grupo de pessoas. Lá na lei fala mais de uma pessoa, né? Pessoas. Tá bom? Então, por isso que essa questão aqui está errada. Porque aqui falou em uma pessoa específica. Pode ser a uma pessoa ou a mais de uma pessoa. Beleza, gente? Então, primeira questão, errada. Vamos para a segunda questão? Segunda questão, está aqui, ó. Gabriel é um aluno de 10 anos e está com seu peso um pouco acima do ideal. Diariamente na escola, um de seus colegas se dirige a ele utilizando palavras que depreciam suas características físicas. Os colegas, sabendo disso, não querem que isso se torne público. Então, Gabriel foi avisado de que, se alguém ficar sabendo do que está acontecendo, ele vai apanhar muito. Ameaça, né? Ameaça. Na saída da escola. Essa situação está deixando Gabriel acuado, isolado da turma e angustiado. De acordo com a Lei 13.185 de 2015, o caso descrito consiste em crime de ameaça. E cuidado, embora ele esteja sofrendo uma ameaça, tá bom? Olha só, essa ameaça aqui está acontecendo por quem? Pelos amigos dele da escola, tá? Então, por um grupo de pessoas, ó, uma ou um grupo de pessoas contra uma pessoa. Neste caso aqui, é uma pessoa específica. Somente Gabriel é que está sofrendo. E aí pode ser caracterizado quais são os tipos? Ameaças físicas, pode ser ameaça mesmo, né? Psicológica, é isso que está acontecendo. Isso daqui, a Lei 13.185, ela não trata de crime de ameaça, mas ela trata do bullying. Então, essa segunda questão aqui não é um crime de ameaça. Por isso que está errado, tá? Isso daqui que está acontecendo é um bullying e não crime de ameaça, tá bom? Vamos à próxima questão. Terceira questão, ó.
existe intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando pessoas usam os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial a outros. De acordo com a Lei 13.185, essa ocorrência é denominada de violência virtual. Você tem que ficar atento na hora da resolução da tua prova, para você não perder uma questão por falta de atenção, tá? Então aqui você vem a questão como tentou te induzir ao erro. Aqui não é violência virtual, mas é o cyberbullying. Essa definição que ele deu aqui é do cyberbullying, tá bom? O cyberbullying é um bullying que acontece utilizando a rede mundial de computadores. Por isso o gabarito da terceira questão errado também. Certinho? Questão 4. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Aí você já para e pensa sempre naquelas máximas, né? Ah, quando tem todo, quando tem sempre, quando tem nenhum, quando tem algum, já é suspeito da questão estar errada. E aí vamos analisar essa questão aqui. Cadê? Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Sim, essa primeira parte aqui é correta, tá? Uma agressão, por exemplo, física por um desentendimento num jogo, alguma coisa, vai ser caracterizado como bullying? Não, foi uma agressão pontual. O bullying tem que ser uma ação sistematizada, essa é a palavra-chave, tá bom? De acordo com o artigo 2º da Lei 13.185 de 2015, caracteriza-se a intimidação sistematizada, tá vendo a palavrinha aí, ó? Quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda quando há conflitos de alunos e professor. E aí a questão estava vindo linda, né? Mas não, sabe o que é? E ainda, aí está pegando o artigo certinho da lei. Ctrl+C, Ctrl+V. E ainda quando há isolamento. A lei trazia lá, ó, isolamento social consciente e premeditado, tá certo? Então aqui é isolamento social consciente e premeditado. Então isso aqui está errado nessa questão, certinho? Porque ele pegou o finalzinho aqui, ó, e botou conflitos de alunos e professor. Não, tá certo? Então questãozinha errada, vamos para a nossa quinta questão. Quinta questão, gente, traz para a gente, olha só. No início do ano letivo, Paulo, aluno de atendimento especial, tá? AE quer dizer isso, numa das unidades educacionais de Pernambuco, participou de um encontro profissional para debater a Lei Federal 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying. Nessa oportunidade, aprendeu que, segundo o artigo 1º, inciso 1º dessa lei, considera-se bullying ou intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de equilíbrio entre autoridade e subordinação. Olha que questão bacana. A questão veio linda, gente. Linda e maravilhosa. Até aqui, ó. Esta palavrinha aqui. Essa aqui mudou tudo, tá bom? Porque a relação não é de equilíbrio entre quem sofre o bullying e quem pratica o bullying. Quem pratica o bullying está numa posição de comandamento. Ele está numa posição de agressão e de coação. E quem está sofrendo bullying, ele está na posição de coagido, de inferioridade, tá bom? Ele está sendo massacrado pelo bullying. Então aqui não é uma relação de equilíbrio. Eles não estão numa relação igual, tá bom? Eles estão numa relação desigual, numa relação desproporcional. Quanto maior o bullying,
tá bom? Menor a pessoa se sente. Então, aqui é numa relação de desequilíbrio. Então, questãozinha aqui, ó, essa que eu achei difícil, porque mudou só uma palavrinha. E é o problema das questões de certo e errado. Uma palavrinha muda todo o contexto, tá bom? Então, aqui está errado porque não é uma relação de equilíbrio entre autoridade e subordinação, mas sim uma relação de desequilíbrio. Certinho, gente? Por isso que essa questão quinta aqui está errada. Muito fácil, né? Você vê que são apenas alguns detalhes, né, que dificultam a vida do concurseiro. Né? O concurseiro ele nasceu para sofrer. Vamos lá. Sexta questão. Sexta questão. A Lei 13.185 de 2015 aborda o combate à intimidação sistemática bullying, avançando no enfrentamento dessa prática. No artigo 3º, a intimidação sistemática é classificada conforme as ações praticadas. A ação psicológica consiste em perseguir, ignorar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Então, lá no artigo 3º, tá, nós temos, né, as ações de bullying. O que é cada uma? O que está caracterizado em cada uma? Então, ainda dá tempo de você pegar a sua lei, tá bom? Ela é pouquinha, dá 3 ou 4 folhas, é bem pequenininha. Você pega e dá uma lida nela, na lei seca em si, para a tua prova. Vai ter uma ou duas questões de bullying na tua prova. Tá certo? Quem vai fazer a prova de triunfo, com certeza deve ter uma ou duas questões de bullying na prova. Certinho? E aí é o seguinte, tem um detalhezinho aqui. Tem uma palavrinha aqui, ela não faz parte. E aí é que pega. Olha só, é perseguir, amedrontar e aqui não ignorar, tá? Porque lembra, você fala assim, mas não tem o isolamento, Glenn? Sim, mas tem que ser o isolamento consciente e né? E sistematizado, né? Combinado. Não é um isolamento qualquer. Então, você ignorar uma pessoa não quer dizer que é uma ação de bullying. Tem que ser algo premeditado, tá bom? Então, aqui, ao invés de ignorar, vai ser amedrontar. Essa questão aqui é bastante difícil, porque é uma questão de decoreba. Isso aqui você tinha que decorar a definição do que está lá no artigo 3º. Tá bom? Então, por isso que essa questão aqui está errada. Tá bom? No lugar do ignorar, é amedrontar. Todos os outros fazem parte das ações de bullying psicológico. Certo, gente? Tranquilo? Sétima questão. A Lei 13.185 de 2015 apresenta em seu texto os objetivos do programa. Olha aí os objetivos. Falei que vai estar em prova. Com base no artigo 4º, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação é o objetivo do programa. E aí qual é o bizu? Poxa, Glenn, são muitos lá, eu não vou lembrar de todos não. Falou em objetivo, te deu um branco na hora da prova, você vai lembrar isso daqui. Se for verbo e estiver no infinitivo, muito provavelmente, olha só, muito provavelmente, você não vai pensar assim, não, toda vez que tiver verbo no infinitivo, o Glenn falou que vai estar certo. Não falei isso não. Falei, se você não lembrar, tá bom? Muito provavelmente, o bizu que você vai utilizar é esse. Se for um verbo e estiver no infinitivo, muito provavelmente sim, será um objetivo. E neste caso aqui, é sim um objetivo. Tá certo? Oitava questão. O bullying é uma triste realidade em uma série de contextos. Para coibir tais atos, foi criada a política de combate à intimidação sistematizada por meio da lei. Olha o número da lei. Se você errar o número da lei, olha, eu não sei não, viu? 13.185 de 2015. Desta forma, não pode ser caracterizado por todo ato de violência física ou psicológica, intencional, repetitivo ou não. E aí que tá. Olha só. Você fala, Glenn, mas está incompleto. Não. Dê uma olhadinha. Bullying não pode ser caracterizado por todo ato de violência física ou psicológica, intencional, repetitivo ou não. E aí? Essa questãozinha aqui, o que está matando é esse não aqui, ó. Esse não que está deixando ela errada, porque o restante está certinho. Pode sim ser caracterizado como todo ato de violência
física ou psicológica, intencional, repetitivo ou não, tá certo? Então, aqui, essa oitava questão aqui, ela está errada. Legal? Oitava questão está errada, tá bom? Vamos para a nona questão. Nona questão. Espera aí, marquei aqui errado, né? Errado, nona questão. Olha aqui, a Lei 13.185 de 2015 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistematizada (bullying) em todo o território nacional, com o intuito de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática. Beleza. Os estabelecimentos de ensino, os clubes, as agremiações recreativas e os estabelecimentos religiosos devem assegurar tais medidas. Lembra que foi a nossa observação. A nossa observação contempla os clubes, os estabelecimentos de ensino e as agremiações recreativas. Lembra que eu te falei que ia estar nas questões? Ó? Ia cair algum estabelecimento que não faz parte. Estabelecimento religioso não está lá na lei. Então é errado. Tá bom? Bem simples. 10ª questão. O problema do bullying se manifesta através de atos agressivos, antissociais e persistentes que ocorrem entre pares no contexto escolar, os quais são baseados numa relação assimétrica de poder. Opa, vamos lá. Nesse sentido, uma forma de estudar esse contexto é através da teoria das representações sociais. A pertinência de utilizar esse arcabouço teórico reside em apreender as representações sociais do bullying elaboradas pelos estudantes. E essa questão aqui é uma questão muito bacana, porque embora ela tenha uma leitura com as palavrinhas um pouquinho complicadas, você que tem você tem uma prática de leitura, você que está prestando atenção, porque a ideia das bancas é deixar você cansado, tá bom? É você ficar cansado na resolução das questões. E aí sim, essa questão aqui ela está certíssima, tá bom? É sim uma relação assimétrica, não é uma relação simétrica, igual. É uma relação assimétrica, uma relação desigual, tá bom? Quando eu falo em assimétrico, é desigual. Nós vimos já uma questãozinha antes falando dessa relação de desigualdade, viu? Então, por isso que a 10ª questão está correta. A 11ª questão. Nossa 11ª questão, eu esqueci de falar com vocês. Na descrição desse vídeo está essa fichinha de exercícios para você, tá bom? Então, 11ª questão, ó, o cyberbullying, ao contrário do bullying, causa impactos bem maiores a curto e longo prazo, pois acontece além do virtual, também no ambiente físico, extrapolando o ambiente escolar. Presta atenção. Ele não está falando do bullying, ele está falando do cyberbullying. O cyberbullying, ao contrário do bullying, que é que nós vimos que o bullying é aquele que acontece de forma presencial, tá bom? O cyberbullying é o bullying que ocorre por meio da rede mundial de computadores. Rede mundial de computadores. Esta é a definição. Logo, o cyberbullying ele não ocorre além do virtual. Pelo contrário, ele só ocorre no meio virtual. Então, por isso que a 11ª está errada. Se eu não me engano, essa questão aqui é uma questão da banca IGEDUC, do concurso de Tupanatinga. Tá? Muitos alunos ficaram revoltados com essa questão. A 11 e a 12 são da IGEDUC. Tá certo? Porque eles acabaram confundindo, achando que ele estava perguntando do bullying. E não, ele está falando do cyberbullying. O cyberbullying não acontece além do virtual. Ele ocorre no ambiente virtual. Certinho? 12ª questão, é a nossa última questão de hoje. Considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou não intencional e repetitivo, que ocorre sem ou com motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, olha as palavrinhas-chave, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio
de poder entre as partes envolvidas. Então vamos lá. O que você acha dessa questão aí? 5 segundinhos para você e eu vou te dizer agora. Essa questão foi da banca EGEDUC também e essa daqui foi que causou um alvoroço. Todo mundo, não é possível. Essa questão aqui, ela está errada. Aí tu, não, Glenn, não é possível, tá tudo igual lá. Não tá tudo igual. Tem uma palavrinha aqui que deixa essa questão errada. E lembra que eu falei, você precisa saber a definição, porque é o que a banca te cobra, a definição. E o que está errado está aqui, ó, com motivação. Todo o restante está correto. Se não tivesse essa palavrinha aqui, ó, com motivação evidente, a questão estaria correta. Tá bom? É sem motivação evidente. O bullying é uma ação sistemática que ocorre sem motivação evidente. Não tem motivação evidente. Esse com aqui deixou a questão errada. Certinho? Então, última questão aqui nossa errada. E aqui eu deixo uma frasinha para vocês. Né? Está virando a frase marcante aqui do nosso preparatório, que a tua prova é amanhã. Por que está aqui aparecendo que tua prova é amanhã? Porque na tua semana de véspera de prova, você arruma força de onde não tem. Normalmente, acontece que, tipo, tua prova é no domingo. Na semana antes da tua prova, na segunda até a quinta-feira, você baixa, você perde potência para poder estudar. Você começa a não querer estudar, você já está cansado, está vindo uma batida grande. E o que acontece? De segunda a quinta você não quer estudar de jeito nenhum. Quando chega quinta-feira à tarde, sexta e sábado, você arruma força de onde não tem para tu poder estudar. Então essa frasinha que a prova é amanhã é para você chegar nessa última semana, quem vai fazer a prova de triunfo agora ou quem está em outra prova, é aproveitar e ficar lembrando o tempo todo, a prova é amanhã. Estuda hoje como se a tua prova fosse amanhã. Porque sempre na véspera você arruma um jeito, arruma um tempo, você dá um jeito de poder estudar. Então, bota isso aí para você. A prova é amanhã. Tá legal? Então, gente, ó, eu vou encerrar nossa aulinha agora, tá bom? Agradeço você que ficou até aqui assistindo nossa aula. Então, por favor, não esquece de dar o like no vídeo, de comentar aí embaixo se tiver alguma melhoria para fazer na aula, se tiver alguma sugestão de aula que vocês precisem, tá bom? Que eu gravo e coloco aqui para vocês, tá certo? Então, forte abraço e até a próxima.